E hoje eu vou te contar qual é a verdadeira história da Páscoa, qual o seu verdadeiro significado, como que surgiram esses enganos que hoje são associados à Páscoa e o porquê a Páscoa é muito mais maravilhosa, tipologicamente falando, do que você poderia imaginar. Muito prazer, o meu nome é Carol, seja muito bem-vinda ao nosso Céu Estrelado. Sabe, gente, eu nasci num lar cristão, então desde pequenininha, ano após ano, toda vez que chegava essa época do ano, nós estávamos revendo essa história, tanto em casa, tanto na escola que a gente tinha. Então eu realmente cresci todos os anos ouvindo exatamente a verdadeira história da Páscoa, e isso era muito gostoso, porque eu sempre amei muito essa época do ano. Nós sempre tivemos momentos muito especiais quando chegava essa época do ano, principalmente com outras crianças na escola, ensinando realmente a verdadeira história da Páscoa. E, ao mesmo tempo, enquanto o mercado se enchia de ovos coloridos, de chocolate, de doces e de coisas que, por mais que tentem forçar como cristãos, não tem nada de cristão, eu sempre entendi o motivo de não receber um daqueles ali e sempre fiquei feliz em dizer que não queria um ovo de Páscoa, sempre fiquei feliz em dizer que, na época que eu comia chocolate ainda, que eu comia chocolate o ano inteiro, mas na Páscoa eu preferia não comer porque eu sabia que aquilo ali ia fazer com que as pessoas achassem que eu achava que a Páscoa era aquilo. Enfim, hoje em dia nem chocolate eu como mais, mas isso daí é assunto para outro vídeo. O importante hoje é que eu tô muito feliz que eu vou fazer exatamente o que a gente fazia com as crianças na escola todos os anos. Eu vou contar o verdadeiro sentido da Páscoa, eu vou contar algumas partes tipológicas e também vou contar o porquê que essa questão do ovo e do coelho chegaram na Páscoa. Até a questão de data a gente vai conversar. Mas assim, se você já gostou dessa ideia, se você gosta de conteúdo cristão, se você é uma menina principalmente, uma mulher cristã que gosta de coisas de menina, mas que não quer abrir mão de ser cristão, ou então se você gosta de coisas relacionadas à história do cristianismo, ou então origens de certas coisas, ou então coisas ocultas que estão por detrás de coisas que parecem boas, já se inscreve aqui no canal, porque esse canal aqui é perfeito pra você. Antes de mais nada, a gente tem que entender que, de verdade, existiram duas Páscoas e a terceira é uma Páscoa mentirosa. E vamos começar do princípio, então, indo diretamente para a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi a passagem que Moisés e o povo de Israel fizeram ao sair do Egito para a Terra Prometida. Foi no momento em que eles passaram pelo Mar Vermelho, a passagem daquele momento. Mas vamos voltar um pouquinho, porque vai que você não conhece a história, vai que você está mandando esse vídeo para alguém que não conhece essa história. Basicamente, o filho de Jacó, do terceiro patriarca, né, Abraão, Isaac e Jacó, o filho mais novo, o segundo filho mais novo de Jacó, o José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e lá ele passou alguns anos sendo escravo, passou alguns anos preso injustamente, e quando ele foi liberto como o governador do Egito, porque havia uma fome terrível em toda a terra conhecida até então. E o Senhor revelou para José que essa fome iria assolar todo o período durante 7 anos, logo depois de 7 anos de abundância de comida. E como o faraó havia tido um sonho que deixou ele muito perturbado, ele acabou chamando José, depois de uma certa história, de uma história longa lá, e Jesus, por intermédio dele, então revelou para Faraó que haveriam esses 7 anos de fartura e esses 7 anos de fome, e José também aconselhou que ele escolhesse um homem sábio, um homem que fosse versado nas coisas de administração para estocar alimento durante esses 7 anos de fartura, para que quando os 7 anos de fome viessem, o Egito sobrevivesse e também os povos ao redor pudessem vir e comprar alimento dali. Só que Faraó viu que José era a pessoa mais versada em administração para isso. Ele já havia sido administrador na casa do seu primeiro senhor, o Potifar, o capitão da guarda do faraó. Ele já havia sido administrador na própria prisão, quando viram que ele estava ali fazendo as coisas de maneira coerente e, consequentemente, depois disso virou administrador de todo o território do Egito. Realmente esses anos de abundância vieram e José conseguiu estocar muito alimento para todo mundo. E aí o seu pai, que achava que ele estava morto, mandou os seus outros irmãos até o Egito para comprar alimento, porque ficaram sabendo que no Egito
se havia comida, se havia estocado comida. E aí o que acontece é uma história muito incrível que eu amo muito, mas que você pode ir lá e ler no livro de Gênesis, nos últimos capítulos, porque senão vai ficar um vídeo enorme só sobre isso. Mas o que acontece é que depois de um monte de reviravolta incrível dessa história, José se mostrou para os seus irmãos e disse: ó, sou eu aqui ainda, vocês me venderam como escravo, mas fiquem tranquilos, porque o Senhor é que me mandou para cá, não foram vocês, e agora eu estou aqui podendo cuidar de vocês. E aí ele chama toda a sua família para morar com ele no Egito, porque lá tinha comida. Só que o que acontece? A gente fala que Jacó tinha 12 filhos, mas a família dele não era só esses 12 filhos. Além de suas esposas, eles tinham outros filhos, tinham os netos e tinham muitos servos que eram agregados com eles. Desde a época de Abraão, pessoas ao redor que viam que esse Deus era o Deus verdadeiro, queriam servir, vinham morar com Abraão, vinham morar com Isaac, vinham morar com Jacó. E aí acabavam servindo eles e tudo mais. E tudo isso formava-se uma gigantesca família. Então foram muitas pessoas para o Egito. E essas muitas pessoas para o Egito, ao decorrer dos 400 anos que se passaram, se multiplicaram e viraram o povo de Israel. O povo esse que levava o nome que Jacó recebeu de Deus. Jacó se chamava Jacó, mas quando ele mudou de caráter, ele começou a se chamar Israel. Formou-se então o povo israelita naquela situação, lá no Egito, prosperando, e eles estavam sendo muito abençoados por Deus, porque eles ainda serviam ao Deus vivo. Só que o que acontece? Faraó, ele era muito grato por José, porque ele manteve toda a vida ali no Egito e também em outros países, e com isso eles conseguiram mais dinheiro e tudo mais. Só que o povo egípcio, no final da fome, eles já não tinham mais dinheiro para comprar a comida. Então eles começaram a vender suas terras para o faraó em troca de comida. Só que a família de José não precisava comprar. Por ele ser o governador do Egito, ele dava tudo de presente para sua família. Então, no final das contas, acabou que o povo egípcio mesmo não tinha mais nenhuma posse própria, tudo pertencia ao governo, enquanto os israelitas, que eram os estrangeiros naquela terra, possuíam ainda a sua terra, possuíam ainda as suas posses. Só que esse faraó que amava José, morreu. Uma hora ou outra isso ia acontecer. E surgiu-se um outro rei que não conhecia o Deus de José, nem o Deus de Jacó, nem o Deus de Isaac, nem de Abraão. E ele começou a reverter a situação. Ele começou a escravizar o povo de Israel. E isso se deu por 400 anos. E nesses 400 anos, eles foram se esquecendo do seu próprio Deus. Os israelitas foram esquecendo do Deus de seus pais. E eles começaram, inclusive, a seguir, às vezes, os deuses dos próprios egípcios. Claro, tinha um ou outro que continuavam firmes, mas eram minoria. A maioria realmente se embananou ali, se misturou, perderam a questão da guarda do sábado, porque eles eram obrigados a trabalhar no sábado, né? Eles eram escravos, não tinham mais opção. E o que acontece? Lá atrás, com Abraão, já se havia tido uma profecia que Deus já havia dado para ele, de que depois de 400 anos se levantaria um libertador para Israel. E foi exatamente isso que aconteceu depois desses 400 anos de escravidão no Egito. Nasceu, através de Amram e de Joquebede, o menino Moisés. E ele nasceu num momento muito turbuloso da história dos hebreus no Egito. O povo hebreu estava se multiplicando sobremaneira, que eles estavam sendo muito abençoados e que, mesmo eles sofrendo perseguições, eles não paravam de nascer e o povo ficava cada vez mais forte. E ele ficou preocupado: uma hora esse povo vai se rebelar contra mim, porque eles são meus escravos, mas quanto mais homens nascem, mais forte esse povo fica. E eles eram escravos, eles trabalhavam com o braço, né? Eles estavam aí sempre num exercício, se fortalecendo, então ficava algo meio que ameaçador para o faraó. Então ele teve a brilhante ideia, para não dizer satânica ideia, de ordenar que as parteiras matassem os meninos e bebês enquanto deixavam as meninas vivas. Só que as parteiras, elas eram pessoas sinceras e elas não queriam fazer isso, então elas deixaram os meninos vivos. E aí, quando o faraó soube disso, ele ficou uma fera também e falou para os soldados invadirem as casas, verem se é uma menina ou se é um menino. Se fosse menino, era para jogar no Rio Nilo, que lá tinha um monte de jacaré. Que coisa horrorosa. E as meninas poderiam viver ali porque, tecnicamente, elas não fariam tanto trabalho braçais, elas não entrariam numa guerra contra o Egito. Só que Joquebede, a mãe de Moisés, ela não ia entregar assim facilmente a sua criança
pra morte, né? Ela não ia simplesmente falar, toma aqui, ó, pode levar. Como a maioria não deve ter feito isso, mas ela teve uma sabedoria a mais e ela conseguiu esconder por alguns meses o filhinho dela dentro de casa. Só que ele estava crescendo e chorava, e isso poderia acabar chamando muita atenção. Então, com muita sabedoria, ela construiu um cestinho de palha, cobriu com betume, que é o mesmo material que eles usaram na arca, né, para selar o barco, para não entrar água, e fez uma tampinha ali pro cestinho e foi até um local do rio Nilo que chegava próximo ao palácio, que era onde a princesa, a filha do faraó, ia se banhar junto com as suas criadas. Então ela pegou o cestinho, colocou ali, guiou ele, né, empurrou ele para ser levado até a princesa e deixou a irmã mais velha de Moisés, a Miriam, olhando assim pelos cantinhos, olhando o que iria acontecer com a criança. E assim, a filha de Faraó não era o Faraó e aparentemente ela tinha um coração um pouco mais sincero do que ele. E quando ela pegou aquilo ali, ela viu que era um dos filhos dos hebreus, mas ela, pela religião dela, imaginou que aquilo ali era um presente dos deuses, mesmo sabendo que era um menino hebreu. Ela entendeu que, por ele estar vindo do Nilo, o Nilo era muito sagrado, era um presente dos deuses para ela. E ela pegou aquela criança e ela adotou aquela criança. Só que ele era um bebezinho. Ele ainda precisava mamar, ele ainda precisava de coisas que só a mãe biológica ou então só uma ama de leite poderiam fazer. E a Miriam, muito esperta também, chegou como quem não queria nada e falou: olha, se você quiser, eu posso buscar uma ama de leite que acabou de ter um filho pra cuidar do seu bebê. E ela falou, sim, busque por favor, eu vou pagar um salário pra ela, ou seja, trabalharia até de maneira não escravizada. E a Miriam chamou quem? Obviamente chamou a própria mãe. Então, Moisés, ele pôde ser cuidado de maneira segura pela sua mãe até os 12 anos, de maneira paga ainda por cima. Enquanto estava ali, Joquebede sabia que um momento ou outro ele teria que ir pro palácio e ele teria realmente que se encontrar com todas as questões do mundo pagão. Ele teria que se encontrar com todos os ritos, ele seria ensinado também na questão do paganismo, ele seria treinado para ser um homem de guerra, ele seria treinado, na verdade, para ser o futuro faraó. Então ela não perdeu tempo algum. Enquanto ele estava ali na barra da saia dela, por assim dizer, ela estava inculcando, assim como vai dizer lá em Deuteronômio, lá na frente, em todo momento ela estava ensinando aquele menino a crescer em graça, em sabedoria, enquanto ele crescia em estatura. Então Moisés, ele foi assim super doutrinado com a verdadeira religião, com o verdadeiro cristianismo até os seus 12 anos. E sabendo que o caráter é formado até os 7, então ele teve tempo suficiente para ter enraizado nele o amor ao verdadeiro Deus. Porque, como eu disse, embora os hebreus eles tivessem caído em um ponto ou outro na idolatria por estarem ali sendo escravizados pelos egípcios, muitos deles, pelo menos a Joquebede, estava muito empenhada na verdadeira religião. E ela e seu marido, Arão, inculcaram isso em Moisés muito mais até do que nos outros filhos, porque sabia que eles tinham um prazo determinado para ficar junto com Moisés. E foi assim. Até os 12 anos, ela cuidou do menino, mostrou toda a situação pro menino e aos 12 anos ele foi pro palácio. E dali em diante ele cresceu como um príncipe. Ele foi ensinado realmente a guerra, ele foi ensinado com certeza em relação aos outros deuses. Só que, por ter sido doutrinado quando era criança, aconteceu aquilo que ele mesmo vai escrever em Deuteronômio. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então ele continuava amando o seu povo, ele sabia das suas origens. E ele também sabia da profecia de que um libertador viria. E ele achava que ele libertaria o povo de Israel através da guerra. Ele achava que por ser um homem de guerra, ele conseguiria ensinar o povo hebreu e sairia lutando contra os egípcios, faria um motim ali e libertaria esse povo. Ou então, de alguma forma, ele com força bruta faria isso. Então, por mais que ele tivesse aquele amor ao povo hebreu, por mais que ele ainda conhecesse a doutrina verdadeira, ele se tornou um homem muito bravo também. Que ele, afinal de contas, agora era um homem de guerra. E aos seus 40 anos, mais ou menos, ele foi visitar o povo dele e viu um egípcio batendo muito num hebreu. E ele acabou se vingando assim e acabou matando com as próprias mãos
o egípcio. E ele escondeu ele na areia porque, primeiro, que não se podia matar um egípcio, isso era um crime terrível, podia matar um hebreu, mas um egípcio não. E segundo, que ele estava fazendo isso pelo povo hebreu, era uma coisa que ia contra a lógica deles. E ele achou que isso ficaria na surdina, que ninguém ia descobrir que ele matou o egípcio. Só que no dia seguinte, quando ele viu, só que depois de um tempo, quando ele viu dois hebreus brigando e foi lá tentar apartar a situação, eles viraram pra ele e falaram: ué, não era você que matou um egípcio e agora tá querendo se fazer de juiz sobre nós? E isso deixou ele um tanto quanto apavorado, porque se já estava lá sendo dito, logo logo ele seria procurado para ser morto. Dito e feito, ele teve realmente que fugir. O Senhor mandou ele pro deserto. E assim, lá no deserto ele encontrou com uma família que tinha uma filha pastora de ovelha. Ele foi lá, ajudou a filha num determinado momento. Você pode estar lendo toda essa história no livro de Êxodo mesmo. E acabou que ele se casou com essa pastora de ovelhas, cuja era filha de um sacerdote. Ele era de Midian, mas ele era um sacerdote que servia ao Deus vivo, ou seja, por mais que Deus houvesse falado primordialmente com Abraão, Isaac e Jacó, existiam outras pessoas que também seguiam a Deus. Tanto que Abraão, ele entregou o dízimo para Melquisedeque. Então Jetro, o sacerdote, agora o sogro de Moisés, ele sim servia ao Deus vivo. E ele acabou vivendo ali por 40 anos junto com seu sogro, junto com sua esposa, tiveram os seus filhos, e até que em determinado momento, ele pastoreando as ovelhas, uma ovelhinha fugiu, e quando ele foi buscar a ovelha, ele olhou e viu uma sarça, né, uma plantinha, uma moita, em chamas, porém ela não pegava fogo. E aquilo ali, assim, assustou muito ele. Como assim? A planta está em chamas e ao mesmo tempo ela não está pegando fogo, tipo, ela não está queimando. E aí ele ouviu uma voz dizendo, tipo: Moisés, tira as suas sandálias dos teus pés, porque o terreno em que você está é santo. E com isso a gente vê que Deus tem a multiforme graça dele, que ele fala com as pessoas de maneira que as pessoas vão entender. Essa questão de tirar as sandálias era uma coisa da cultura egípcia, que Moisés foi instruído depois. E no momento em que Deus disse isso para ele, foi como se ele falasse: o verdadeiro Deus sou eu, o Deus que tua mãe te ensinou lá atrás. Então ele foi, tirou a sandália, e Deus foi e chamou ele para ser o libertador de Israel. Só que ele tava com muito medo, porque primeiro ele saiu de lá fugido, ele meio que tinha deserdado da família dele adotiva. Então ele era visto agora quase como um inimigo. Ele era visto como um inimigo. E ele já estava pesado de fala. Muitas pessoas acham que ele era gago. Moisés não era gago. A questão é que ele ficou 40 anos longe do Egito, não falando essa língua. E aí ele ficou muito pesado de língua, ou seja, ele esquecia as palavras, ele não sabia mais se comunicar direito. Foram 40 anos sem falar com ninguém. Não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem em egípcio para a pessoa para continuar treinando a fala. Veja qualquer brasileiro que sai do Brasil, passa um tempinho fora, passa 5 anos fora, mesmo falando de vez em quando em português, volta pro Brasil trocando um monte de palavras, esquecendo um monte de palavra em português. Isso não é a pessoa ser metida, isso é verdade, a pessoa esquece mesmo, não tá ali no dia a dia, vai se esquecer. Da mesma maneira que nós que treinamos inglês apenas à distância, uma hora ou outra a gente esquece uma palavra, ou se confunde, ou não sabe como dizer alguma coisa. Então Moisés arregou um pouquinho, né, ele tipo deu pra trás um pouco, mas Deus falou: não, fica tranquilo, vai, porque Abraão, seu irmão mais velho, vai ser o seu intérprete, então você vai falar com ele na língua que você está acostumado, e aí Arão vai falar em egípcio para o rei e para tudo mais. Só que ainda assim ele estava com medo, e Deus pacientemente deixou ele mais seguro. Então ele foi e falou: joga seu cajado no chão. Ele jogou o cajado, se transformou em uma serpente, e ele mandou: pega a serpente do chão, e a serpente voltou novamente a ser o cajado de Moisés. Então Deus fez milagres que só realmente Deus poderia fazer ali com Moisés. Moisés ainda não estava acreditando, ele mandou Moisés colocar a mão dentro da sua roupa, né, assim, no peito, e quando tirou, a mão dele estava leprosa, e colocou de novo, quando tirou, estava sã, estava nova, a carne estava refeita. Então foram coisas que realmente demonstraram o poder de Deus. E isso fez com que Moisés ficasse mais seguro da situação e foi até o Egito. Ele deixou a sua esposa com o seu sogro e seus filhos também, porque Zípora era uma mulher muito meiga, ela não aguentaria ver os sofrimentos que iriam acontecer naquele momento. Então, ele deixou ela lá para ficar em segurança, para não ter que ver aquelas cenas perturbadoras que iriam vir em sequência. Chegando no Egito novamente, ele realmente foi ter com Arão, Arão foi ter com ele. Foi óbvio, mataram a saudade, né? 40 anos sem se ver, e eles foram ter com o rei do Egito, com o faraó. E, gente,
começou a lenha, começou a novela por aí. Porque Faraó, obviamente, ainda mais não sendo o Faraó que era quando ele saiu, era um novo Faraó, ele obviamente não ia querer se livrar da mão escrava dele. Poxa, ele podia fazer todas as pirâmides do Egito de graça, só pagando o material. É óbvio que ele não ia abrir mão disso. Mas como quando Deus fala, qualquer um, inclusive Satanás, tem que obedecer, começou a luta espiritual ali. Moisés, obviamente, foi lá e disse, com a ajuda do seu intérprete Arão, seu irmão, deixa sair meu povo pra prestar culto ali pós-deserto. Tem que ir todo mundo, ninguém pode ficar. Temos que ir com o nosso boi, com a nossa ovelha, com tudo. A gente tem que ir para fora ali no deserto para prestar culto ao nosso Deus. Deus está mandando. Obviamente, ele riu da cara de Moisés e falou, não. E aí se começou os milagres que o Senhor iria operar. Então Moisés lançou o cajado no chão, se transformou em serpente. E aí Faraó, muito malandro como era, chamou os seus sacerdotes que, com a ajuda de Satanás, fizeram algo semelhante, uma contrafação da serpente de Moisés. Então, ao passo que Moisés jogou um cajado e uma serpente veio ao chão a mando de Deus, o cajado se transformou na serpente por conta do poder de Deus, eles fizeram lá uns truques de mágica, umas aparições, e apareceram várias serpentes vindas de Satanás. Ou seja, aparentemente era pra dizer o quê? Não, o nosso Deus, que no caso era Satanás escondido, é mais forte do que o teu, porque olha quantas eu fiz enquanto você fez só uma. Acontece que aqui de Moisés comeu todas as outras, e isso já começou a assustar o faraó. E aí começou uma sequência de pragas a virem pro Egito. Então, creio que todo mundo já ouviu falar das 10 pragas do Egito. Eu não vou falar de cada uma aqui, porque o vídeo vai ficar mais enorme do que já está. Só que basicamente, cada vez que Moisés ia pedir para Faraó liberar o povo, ele dizia que não, e aí Deus mandava uma praga. Então, piolho, sapo, gafanhoto, fogo, saraiva e um monte de escuridão, e tudo isso veio vindo. E aí acontecia que cada vez que uma praga vinha, Faraó ficava agoniado, ele ficava temeroso, e chamava Moisés na malandragem e falava, por favor, tira essas pragas daqui. Moisés orava, aquela praga cessava, e aí Faraó endurecia de novo o coração, ficava rígido e começou a levar na brincadeira, né? Começou a levar na malandragem. Então Moisés pedia para sair com o povo, ele não deixava. Quando a praga vinha, ele dizia que ia deixar, e quando a praga saía, ele não deixava de novo. Isso aconteceu por 9 vezes e foi deixando o povo bem cansado, bem chateado por conta disso, até que chegou um momento em que a pior praga iria ser lançada sobre o povo egípcio. Então, no dia 10 de Nissan, Deus mandou todo o povo pegar para si uma ovelhinha, um cordeirinho puro, imaculado, e guardar até o dia 14. No dia 14, eles tinham que pintar os umbrais da porta, né? Essa parte aqui, ó. Eles tinham que pintar aqui de vermelho, né? Aqui do lado também, de vermelho, com aquele sangue, para que o anjo da morte que o Senhor enviasse não matasse os primogênitos das casas dos hebreus. Porque um anjo passaria de noite matando todos os primogênitos do Egito. E o povo hebreu se resguardaria disso pintando os umbrais da porta com esse sangue. E além disso, eles também tinham que colocar toda a sua família para dentro de casa naquele momento, para que ninguém perdesse a sua vida por negligência, né? Por estar em um local em que já foi avisado que haveria um massacre. E isso seria a tacada final, seria a pior das piores pragas, a praga em que finalmente, obrigatoriamente, o faraó teria que libertar o povo, porque senão o povo todo, uma hora ou outra, ia acabar morrendo. O faraó, desesperado porque o seu filho primogênito, porque o seu sucessor havia morrido, ele chama a Moisés e fala, sai daqui com o seu povo, vai embora daqui, eu não quero mais ver vocês, vocês só trouxeram desgraça pro Egito. E aí Moisés finalmente vai embora, o filho dele não ressuscita, né? Então, ao passo que as outras pragas uma hora vinham e outra hora passavam, essa praga teve o seu resultado permanentemente. Nenhum primogênito voltou à vida, nem primogênito dos egípcios, nem dos animais dos egípcios. Mas mesmo assim, ele ainda era malandro, ele ainda era um faraó malandro. Então, a saída tinha que ser rápido, tinha que ser uma passagem rápida, tinha que ser uma Pessá, uma Páscoa. Então, ao passo em que eles estavam ali matando o cordeirinho para passar o sangue nos umbrais, aquela carne ali tinha que ser assada muito rápida e devia ser feita pães sem fermento para que eles pudessem comer de maneira muito rápida. Então, o pão, quando ele está com fermento, tem que crescer, tem que esperar, tem um tempo ali. Você demora algumas horas fazendo um pão sem fermento. Já esse pão asmo, não, ele é feito bem rapidinho. Amassa ali o pão, o azeite, joga no forno e
tá pronto. E tudo isso tem um grande simbolismo ali. Então a carne, o cordeiro, ele vai significar, ele vai simbolizar, ele vai tipificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, que vai morrer lá na segunda Páscoa. O pão sem fermento significa a vida sem pecado, porque o fermento, tipologicamente falando, ele significa o pecado. Não que você não possa comer um pão com fermento, mas quando se trata de tipologia, de simbologia bíblica, o fermento, ele é o pecado. Então, o pão sem fermento é aquela purificação sem pecado. E além do mais, eles ainda tinham que comer essas coisas com ervas amargas, para lembrar dessa amargura da escravidão, para não desejar voltar para essa vida de escravidão, porque embora fosse terrível, se tinham pequenas iguarias, como um prato de carne para se comer de vez em quando, como um pouco de cebolas para se comer, que faziam com que as pessoas escravizadas, depois que saíssem da escravidão, pudessem voltar a desejar estar ali. Então essas ervas amargas, elas eram para realmente lembrar ao povo de que a escravidão foi ruim e que Deus levantou um libertador para eles por meio de Moisés. E foi assim, eles comeram ali naquela noite e saíram de manhã bem cedinho. E o Senhor, ele foi guiando, até que, como eu falei, Faraó, que ainda era malandro, se arrependeu de novo de ter deixado o povo ir. Ele se arrependeu um pouquinho mais tarde dessa vez, por isso que deu tempo do povo sair dali de perto do Egito. Só que o que acontece? Deus levou eles por um caminho que não era o mais rápido até Canaã, a terra prometida, a terra que Abraão e Jacó e Isaac tinham comprado há muito tempo atrás. Ele levou por um caminho que não iria se passar por outros povos pagãos que, vendo que eles eram escravos, fugidos, fariam guerra contra eles, capturariam eles de novo e devolveriam para o Egito, ou ficariam com eles como escravos para si. Então eles foram por um caminho mais longo, por um caminho mais inusitado. E esse caminho inusitado, ele era atravessando um mar. Algo completamente irreal, se formos olhar pelo ponto de vista humano. Só que o que acontece? Faraó, ele realmente deu pra trás de novo e falou, não, vamos buscar eles de novo, porque a gente vai perder os nossos escravos, vamos perder mão de obra, já não basta ter morrido um monte de criança, já não basta ter morrido um monte de jovem, ainda vamos ter que perder a nossa mão de obra escrava. E aí, com isso, eles pegaram as carruagens, os cavalos, então eles conseguiram alcançar, por estarem a cavalo, o povo hebreu que estava indo no passo dos meninos, no espaço daqueles que andavam um pouco mais devagar. E assim, o povo ficou apavorado, porque na frente deles tinha um mar gigantesco, não tinham navios, não tinham barcos, não tinham veleiros, não tinham aviões, e da parte de trás deles tinha aquele bando de egípcios com carruagens, com cavaleiros, com cavalos, para prender eles. Então, assim, ou seria escravidão, ou seria a morte certa para eles. Eles simplesmente ficaram apavorados. Mas Moisés falou assim, ó, pessoal, te aquieta, te acalma, calma tua alma, porque agora a gente vai ver o que o Senhor vai fazer por vocês. Então, aquieta mesmo, porque agora quem vai lutar por vocês é Deus. Vocês não tem que fazer nada agora. E aí, ele estendeu o braço, estendeu o cajado, e o mar, milagrosamente, verdadeiramente falando, abriu. E eles passaram em terra seca até o outro lado. E eles passaram, e passaram, e passaram, e Pessá, e Pessá, e Pessá, e Páscoa, e Páscoa, e Páscoa. Porque Páscoa significa passagem, significa essa passagem rápida que eles tiveram. E quando eles chegaram do outro lado, ainda tinha aquele temor, porque os egípcios estavam vindo atrás também. E de carruagem eles iriam alcançar logo. Só que quando eles estavam no meio do mar, Moisés abaixou o cajado, abaixou a mão e o mar engoliu eles, engoliu os cavaleiros, engoliu os cavalos. E aí houve-se uma comoção, houve uma festa. Miriam chegou e foi cantando e foi tocando e foi até mesmo dançando, mas em relação à dança, vocês podem assistir esse outro vídeo aqui que a gente fala sobre dança aqui no canal, fala sobre essa passagem também da Miriam dançando e cantando e realmente glorificando a Deus, porque foi morto o cavalo e o cavaleiro e eles estavam livres ali. E essa foi a primeira Páscoa. O restante da história dos hebreus e dos judeus, vocês podem estar lendo aí na Bíblia, porque realmente vai se delongar bastante tempo com essa história. Mas basicamente essa é a história da primeira Páscoa, da primeira parte desse vídeo, onde realmente o povo judeu foi liberto do cativeiro egípcio e passou, e Pessá, e Páscoa por meio do Mar Vermelho em segurança. E o que acontece? Durante toda a trajetória do povo judeu, essa Páscoa foi celebrada. Foi uma ordenança, era uma das festas que eles tinham que celebrar, onde eles comeriam o pão asmo, sem fermento,
onde eles comeriam as ervas amargas e onde eles estariam ali sacrificando o cordeirinho puro e imaculado com o perdão dos seus pecados. Então, o sacrifício do cordeiro era uma tipologia para que eles pudessem ter os pecados perdoados. Lembra de Adão e Eva, quando eles pecaram e o Senhor matou um cordeirinho para fazer roupas brancas para eles, vestes brancas para eles? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos sobre modéstia aqui do canal. Então, eu vou cair. Desde aquele momento de Adão e Eva, desde que Caim matou Abel, o cordeiro simbolizava o perdão dos pecados, era o arrependimento. Quando a pessoa se arrependia para que ela não fosse morta, porque o salário do pecado é a morte, um cordeirinho era ofertado. E na Páscoa esse significado foi renovado, porque como eu disse, durante os 400 anos de escravidão no Egito, eles esqueceram disso, eles não haviam feito sacrifícios mais. Então esse foi o momento do sacrifício ser feito, do povo ser purificado, do perdão ser derramado sobre eles, de eles estarem livres do pecado em que eles cometiam até então. E então todos os anos, na época da Páscoa, na época do dia 14 de Nissan, uma caravana de pessoas de todas as partes do povo, de toda a parte de Israel, vinha até Jerusalém, em Judá, para sacrificar no templo. Isso depois de anos que eles já tinham saído do deserto, que eles já tinham feito o templo do Senhor, depois de Davi, depois de Salomão, isso perdurou, inclusive até os tempos em que Jesus nasceu. Jesus mesmo, ele foi comemorar a Páscoa todos os anos de sua vida, todo ano ele estava em Jerusalém, comendo da ceia, comendo do pão ázimo e relembrando essa história da Páscoa. E aí nós chegamos na segunda e, na verdade, na mais verdadeira das Páscoas, naquela que selou com um fio dourado o plano da redenção de Deus para conosco. Então, lembrando novamente que desde o Éden, quando se pecava, um cordeirinho era sacrificado. Isso era nada mais nada menos do que uma simbologia de que um dia o Messias viria para morrer por eles e por todos aqueles que ainda iam nascer, para que o perdão fosse realmente derramado, para que agora não precisássemos mais ir a sacerdotes humanos, para que agora não precisássemos mais levar um cordeirinho para sacrificar. Precisaríamos apenas realmente nos arrepender de coração e nos derramar aos pés do Salvador pedindo esse perdão, porque Ele rapidamente iria aceitar, Ele rapidamente iria nos dar esse perdão. Inclusive, Moisés, ele foi também um tipo desse Messias, porque Moisés foi levantado para salvar o povo de Israel, que também é uma simbologia para toda a humanidade, para todo o povo de Deus em todas as partes do mundo. Então agora a gente vai lá para Jesus, quando ele já está grande, porque a parte dele de infância, de nascimento, eu vou contar para vocês quando a gente estiver chegando lá para o final do ano, lá perto da época de Natal. Então basicamente aos 30 anos, como exemplo para nós, Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo sobre ele, dizendo que ele era o Filho amado de Deus, em que nele Deus se comprazia. E milhares de pessoas viram isso, que tinham muitas pessoas presentes naquele momento. Então, aos 30 anos, ele começou realmente o ministério dele, passando de lugar em lugar, pregando, repreendendo, fazendo milagres, curando doentes. E isso durou 3 anos e meio. Por conta dele quebrar com todo o farisaísmo, por conta dele quebrar com todo o liberalismo também, por conta dele quebrar todas as tradições humanas que foram sendo implementadas no judaísmo no decorrer dos anos, ele recebeu muito ódio, embora ele fosse o amor em pessoa. Ele recebeu muito ódio dos hipócritas, dos fariseus, dos doutores da lei, daqueles que viam nele uma ameaça para sua própria reputação. E aí entra aquela frase, né, de que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E durante esses 3 anos e meio, muitas vezes esses líderes religiosos que não podem nem ser chamados de líderes religiosos porque eles estavam inventando mais tradições do que servindo realmente ao que Deus pediu, tentaram fazer emboscadas para ele, tentaram matar eles, até que chegou próximo da época da Páscoa. E já sabendo que muitos desejavam a morte de Cristo, mesmo ele se demonstrando o amor em pessoa, mesmo ele curando doentes, mesmo ele trazendo a esperança para o povo, o fato dele ir contra certas regras que não eram de Deus, deixou esse povo uma fera com ele. Eles estavam prestes a perder todo o poder que eles tinham por causa do Messias, o que seria óbvio. Qualquer um que fosse realmente um líder religioso ficaria muito feliz, assim como João Batista, de entregar o seu cargo para o próprio Messias. Afinal, era ele
em que nós aguardávamos. Só que infelizmente esse povo não viu isso. E aí Jesus estava com seus discípulos em determinado local e ele falou: vamos para Jerusalém, porque a Páscoa está chegando. Lembra que todo o povo ia para Jerusalém, uma grande caravana ia para Jerusalém? E os discípulos falaram: não, mestre, você não pode ir, você sabe que lá eles estão armando te matar. E aí ele chegou e falou: não, mas dessa vez eu vou para ser coroado, vamos dizer assim. Os próprios discípulos não entendiam muito bem ainda o que o Messias veio fazer aqui na Terra, porque embora houvessem dezenas e centenas de profecias durante todo o Antigo Testamento, durante toda a Bíblia, as pessoas, por conta dessas tradições que foram sendo colocadas, pararam de esperar um Messias que libertaria o povo dos seus pecados, que perdoaria essas pessoas, né, e perdoaria toda a humanidade que aceitasse esse perdão, para que um dia fôssemos levados ao céu com ele, e começaram a esperar um Messias bélico, porque o que acontece? Há muitos anos já, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, não tinha mais o seu próprio rei, não tinha mais a sua autonomia que eles gostavam tanto de ter. Eles agora eram conquistados de Roma, então Roma lidava com eles, Roma mandava neles, então tudo que eles tinham que fazer tinha que estar abaixo do cetro de Roma. Isso deixava eles com muita raiva. Então começou a se pregar de um Messias que viria com poder bélico, que libertaria o povo de Roma e não dos seus pecados, que traria a glória novamente para Israel, sendo que isso nunca foi dito na profecia. Mas ainda assim, ele era o príncipe da paz, ainda assim ele tinha que ser reconhecido como Messias. E quando ele foi chegando em Jerusalém, quando ele estava nos portais de Jerusalém, ele não entrou a pé, como ele costumava entrar, ele não entrou ali com os pés no chão, mas ele mandou seus discípulos irem até um certo local buscar um filhotinho de jumenta, ou seja, um jumentinho que nunca havia sido montado, e isso é muito importante, e trouxesse ele para entrar em Jerusalém sendo aclamado como rei. E foi isso que eles fizeram. Eles foram até e buscaram um jumentinho. E por que isso é tão interessante? Porque isso tem um significado tão incrível. Um jumentinho, ele é um dos animais mais difíceis de serem domados. É um dos animais mais pirracentos. É aquele, o jumento empaca. Até quando ele já está domado, ele empaca. Se ele não quer fazer uma coisa, ele não vai fazer. Um jumentinho, então, que nunca foi montado, muito menos. Ele não quer aceitar nem que coloquem a manta sobre ele. Só que isso era para um propósito maior. Era para um propósito divino. E da mesma maneira que Deus conduziu os animais até entrar na Arca de Noé, ele conduziu esse jumentinho até Jesus. E sem nunca ter sido montado, sem nunca ter sido domado, aquele que era o animal mais pirracento deixou Jesus montar nele e foi levado para dentro da cidade, levando Jesus. E mais uma coisa, o jumento, ele era um animal real quando o rei vinha em paz, em missão de paz, não em missão de guerra. Isso já era para ser um sinal que ele não estava indo ali para tomar o governo de Roma, mas sim ele estava ali para trazer a paz ao mundo, porque ele era o príncipe da paz. Ele estava ali para realmente ser o Messias que tiraria o pecado do mundo, que libertaria o povo dos seus pecados. E enquanto ele entrava, não se havia uma comitiva real esperando ele, mas o próprio povo, as próprias pessoas, as próprias crianças começaram a pegar folhas de palmeira, ramos de palmeira e a louvar ele, dizendo: Hosana ao filho de Davi. E colocaram as suas próprias túnicas, suas próprias vestes no chão para que ele pudesse passar. Aquilo ali deve ter sido simplesmente, no melhor sentido da palavra, glorioso, porque era uma simplicidade, era com simplicidade e com pureza de coração que eles estavam fazendo. Enquanto isso, alguns dos fariseus que estavam ali, já com muita raiva dele, tentou, sair por cima. Então, eles chegaram para Jesus e falaram: Mestre, você não tá vendo a barulheira que tá isso aqui, a bagunça que tá isso aqui? Manda esse povo calar a boca. E aí Jesus, com muita sabedoria, fala: se essas pessoas ficassem quietas, as próprias pedras clamariam, porque era óbvio o que estava acontecendo ali. O príncipe da paz estava chegando para tirar o povo dos seus pecados, para livrar o povo dos seus pecados. E assim foi. Passou-se esse momento, passou-se essa glória, e Jesus foi até um monte, e desse monte ele olhou para o templo de Jerusalém e começou a chorar. E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, falando que não ia ficar pedra sobre aquele local, porque
porque ao mesmo tempo que ele viu toda aquela glória, toda aquela simplicidade, ainda assim as pessoas estavam esperando um rei terreno, que o povo estava prestes a cometer uma terrível apostasia de realmente levar o Filho de Deus até a morte, negando toda essa liberdade que ele veio trazer. E aí, beleza, passou esse momento e ele chamou os discípulos para cearem a Páscoa, para comerem ali o pão sem fermento. E eles prepararam tudo certinho, foram para a casa de um deles e sentaram à mesa. E naquele momento, Cristo ele já estava preparando os discípulos de que ele iria morrer, mas ao mesmo tempo também estava preparando eles, dizendo que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E durante toda aquela ceia, que já era um momento importante todos os anos, ele levantou, orou, repartiu o pão e falou: comam esse pão, porque ele vai simbolizar a minha carne. E simbolizar é diferente de transfigurar. Aquele pão não se tornaria o corpo de Cristo na boca de ninguém. Aquele pão lembraria o sacrifício dele na cruz, da mesma maneira como o suco de uva puro, porque vinho na Bíblia significa tanto vinho fermentado como o suco de uva puro, sendo que se não podia ter fermento no pão, também não podia ter nada fermentado no suco de uva, no vinho. Então aquele vinho da Páscoa era um vinho puro, era um suco de uva puro, um suco de uva mais fresco. E esse suco de uva significaria o sangue de Cristo derramado na cruz. E nesse mesmo momento da Santa Ceia, foi-se revelado que Judas trairia Jesus e que Pedro o negaria 3 vezes. E assim, eu tô tentando resumir ao máximo, embora o vídeo já esteja enorme, mas existem certos detalhes que vocês podem ler depois na Bíblia. E o que acontece? Judas realmente saiu dali, ele foi anunciado como o traidor, e ele realmente foi denunciar onde Jesus estava para aqueles que desejavam a morte de Cristo. Por que acontece? Judas era um daqueles que criam muito que o Messias tinha que vir tirar o poder de Roma. E aí, na cabecinha oca e gananciosa dele, o que ele fez? Ele bolou um plano, achando que se ele entregasse Jesus, com os poderes dele, ele iria se libertar, e o dinheiro que ele ganhou traindo Jesus, ele ficaria para ele, estaria tudo certo. Tipo, eu ganhei um dinheirinho e ainda assim eu dei um empurrãozinho em Jesus para que ele viesse a ser o rei de Judá. Ou seja, ele ignorou por completo todos os fatos reais que estavam sendo ditos, desde as profecias até mesmo pelo próprio Cristo até ali. E aí, depois disso, ele saiu da Santa Ceia, pediu para Pedro, Tiago e João irem com ele até o jardim do Getsêmani, e lá ele já estava muito angustiado, porque além de saber o que iria acontecer, ele estava sentindo já então o pecado de todo mundo, e ele temia muito a separação dele do Pai. E além do mais, ele, além de ser 100% Deus, ele era 100% homem e temia também a dor. Ele também, se possível, pediria para passar aquele cálice dele. Então ele pediu para Pedro, Tiago e João orarem com ele, ficarem na vigília, orando um tempo com ele, e ele se retirou para um pouco mais afastado, orou, depois voltou querendo um pouco de apoio, querendo um apoio emocional, e encontrou Pedro, Tiago e João dormindo e falou: vocês não conseguem nem ficar acordados 1 hora, sabe? As coisas que vão vir pra frente é muito pior, eles não conseguem nem ficar acordados 1 hora. E aí tentaram de novo, dormiram de novo, e Deus mandou Moisés e Elias ter com Jesus nesse momento, porque Jesus estava tão angustiado que ele já estava desfalecendo, ele já estava suando sangue, de tão angustiado que ele estava, a veia dele já estava explodindo, e simplesmente jorrava pela pele dele sangue, pelos poros dele, ele suava sangue. E aí, como podemos ver na Bíblia, Enoque já estava no céu, porque ele tinha sido trasladado. Moisés também foi trasladado, ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. E Elias também foi trasladado ainda em vida. Basicamente, Elias e Moisés eram os tipos dos salvos que Jesus iria morrer para salvar. Então, tecnicamente, indo lá para dar forças para Jesus, eles estavam meio que dizendo: olha, Moisés morreu, ressuscitou e foi pro céu. Você morrendo na cruz, você dando a sua vida, todas as pessoas que morreram acreditando em você, que morreram te aceitando, poderão ressuscitar e vir morar no céu contigo algum dia. E Elias basicamente dizia: ó, todos aqueles que estiverem vivos no momento da sua volta e que te aceitaram como Senhor e Salvador também vão poder vir morar no céu. E também, caso isso não dê certo, nós teremos que descer e morrer, porque não vai ter tido salvação. Eles mesmos que estavam lá de maneira temporária até realmente o sacrifício ser feito. E aí eles conversaram com Cristo, deram ânimo, veio o anjo, deu ânimo para ele também. E dali, quando ele se levantou mais uma vez e foi ter com os discípulos, e aí Judas já estava chegando com toda aquela comitiva que iria prender Jesus. Judas tinha combinado que iria chegar lá como quem não queria nada e daria um beijo na face daquele que era Jesus, para não correr o risco de prender Pedro, Tiago ou João errado e deixar Jesus solto. E ele foi lá, deu um beijo a Jesus
E essa frase dói muito. Assim, tipo, quando a gente entende o significado dessa frase, dói. Porque quando Jesus vê Judas, ele fala, amigo, pra que viestes? Ou seja, Jesus ainda tratava Judas como amigo na tentativa de salvar o seu inimigo. E aí ele dá o beijo e ele fala, Judas, você traiu o filho do homem com um beijo? Aquilo ali, cara, se fosse eu ouvindo, eu não aguentava mais, sabe? Não aguento ouvindo, então imagina passando por isso. E com isso, quem foi prender Jesus, quando foi prender, simplesmente caíram para trás. Porque tinha um único anjo lá que, numa batida de asa, derrubava todo mundo, vamos dizer assim. E isso aconteceu 2 vezes, mas ainda assim Jesus se entregou. E ele foi preso, foi levado. Só que antes disso, Pedro também, que era o filho do trovão, ele pegou a sua espada e decepou a orelha de um dos soldados. E Jesus, mesmo assim, com muito carinho, falou, não precisa disso. Foi lá e curou a orelha, né? Colou de volta a orelha milagrosamente de volta na cabeça do soldado. E foi levado como ovelha muda ao matadouro. Então Cristo foi sem reclamar, ele sabia qual era a sua missão. Ele foi calado e passou a pior noite de toda a história. Porque por mais que tenham havido outras situações terríveis na história, de torturas e tudo mais, Cristo não estava sendo torturado apenas fisicamente, apenas mentalmente. Ele estava sendo torturado espiritualmente porque estava sendo colocado sobre ele todo o peso do pecado. Enquanto o cordeirinho levava simbolicamente o peso do pecado de uma pessoa sendo transferido para ele, Cristo estava carregando sobre ele o peso de todo o pecado já cometido pela humanidade e que viria ainda a ser cometido por mim e por você. Tudo isso pesou, a culpa pesou sobre ele espiritualmente falando. E Deus não pode ficar ligado com quem está em pecado, com quem está com o peso do pecado. Jesus foi desligado da presença do Pai para que ele pudesse passar por esse momento. E isso agoniou, isso esmagou o coração de Jesus. E naquela noite em que ele foi torturado, foi cuspido, foi vaiado, ele continuou quieto. E enquanto ele passava de uma mão para outra, de um governador para o outro, de Pilatos para outra pessoa, ele ficou mudo. E quando ele era esbofeteado, quando ele era chacoteado, quando colocavam uma coroa de espinhos na face dele, encravavam aqueles espinhos na testa dele, quando tiraram a sua roupa e quando colocaram uma manta sobre ele, debochando, chamando ele de rei, falando para que ele se livrasse a si mesmo, ele ficou quieto. Mas no momento em que perguntaram, és tu o Messias? Ele falava, tu o dizes, o que significava, você sabe muito bem que eu sou. E aquela noite foi terrível. Pedro realmente negou ele 3 vezes. E naquela manhã de Páscoa, no 14 de Nissan, a mesma data em que o povo saiu do Egito, Cristo foi levado ao matadouro. Ele já estava exausto. Desde a ceia ele não comia. E enquanto ele caminhava carregando a própria cruz, ele caiu desfalecido, ele não suportava aquela cruz. E aí Simão Cirineu foi pego na multidão e colocaram a cruz sobre Simão Cirineu. A história de Simão Cirineu é uma outra história muito linda que quem sabe contar maravilhosamente bem é meu marido. Quem sabe algum dia eu consigo trazer ele aqui pra contar, não é? E assim, basicamente, Simão Cirineu, ele havia tido influências na sua família de pessoas que foram curadas por Cristo, de pessoas que acreditavam em Cristo, mas ainda assim ele não estava muito certo daquilo, sabe? Ele ainda não tinha se decidido. E ele estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E no momento em que ele foi tirado da multidão e colocaram a cruz sobre ele, foi basicamente isso. Toma a tua cruz e siga-me. Ele fez parte da obra de Cristo. Ele foi basicamente um missionário enquanto Jesus ainda estava sendo morto. Então ele foi humilhado junto, porque ele estava carregando a cruz de uma pessoa que iria morrer da pior morte possível. Aquela ali era a pior condenação que alguém poderia receber, porque só os piores criminosos morriam na cruz. Era uma morte lenta, dolorosa, humilhante. As pessoas eram crucificadas nuas. E aí quando Simão Cirineu carregou a sua cruz, ele aceitou a Cristo, ele aceitou a missão de Cristo junto a ele, ele assumiu Cristo na sua vida, ele realmente se tornou um cristão também, um seguidor de Cristo, mesmo que no momento em que ele estava sendo morto. E ele levou a cruz dele, ele tomou a cruz e seguiu a Cristo. E isso é extremamente lindo. É algo que quando a gente vai olhar de verdade, assim, analisar ponto a ponto, a gente chora junto. Porque
o sacrifício que Cristo fez na cruz não foi só de ter morrido, mas sim de ter nos liberto do pecado. E aí ele foi até o Gólgota, o lugar onde se chama Caveira, e lá a cruz dele foi fincada, e ele foi colocado com pregos em suas mãos. Imagina aqueles pregos enormes, martelando suas mãos e seus pés, cravando ele numa cruz, cravando ele no madeiro, sendo ele inocente, sendo que ele nunca havia pecado. Ele carregou o pecado de todos, sem merecer, e ao mesmo tempo foi voluntário, para que eu e você pudéssemos ter uma chance de estar com ele de eternidade em eternidade. Esse é o verdadeiro significado. A morte que nos salva, as chagas que curam. E quando ele foi colocado no madeiro, existiam mais 2 pessoas sendo crucificadas junto com ele. 2 ladrões que estavam um de cada lado na cruz. Porque sabe de uma coisa? Aquele momento já era esperado. Naquele momento já haveria uma crucifixão, sendo Jesus ou não. Um homem chamado Barrabás ia ser morto e aqueles 2 ladrões eram os seus comparsas. E aí a gente entra em mais um ponto incrivelmente maravilhoso. Porque, gente, olha essas tipologias que estavam acontecendo nos momentos anteriores à morte de Cristo. Quando Jesus estava para ser morto, quando Cristo ainda estava sendo julgado de uma maneira super injusta, porque o julgamento dele estava sendo feito de noite, e julgamentos não eram feitos de noite, foi um julgamento feito à escondida. Pilatos viu pureza, viu a inocência no olhar de Jesus, no jeito que Jesus falava, e não quis matá-lo. Ele quis se livrar daquilo, ele tentou passar aquilo para frente, ele tentou salvar Jesus. E o que acontecia? Naquele momento de Páscoa, naquele momento onde provavelmente era o aniversário de César, se eu não me engano, tinha uma tradição de se colocarem 2 presos para fora, e o povo fazia o júri popular. De um que eles gostariam que fosse liberto e do outro que seria morto. E Barrabás estava para ser morto. Barrabás, ele já estava preso há um tempo e ele era um baderneiro. Ele também trazia suas ideologias, mas ele era um ladrão, ele era aquele cara que diz que quer fazer o bem, mas que só faz malandragem, que pega uma causa que parece justa pra botar dinheiro no bolso e assim por diante. Ele era um ladrão, um vagabundo, vamos dizer assim. E ele já tinha causado muitos estragos, ele tinha causado muitos crimes já, e as pessoas não gostavam dele, tinham medo dele. E obviamente que Pilatos pensou que Barrabás seria escolhido para morrer, então ele colocou os 2, Cristo e Barrabás. Qual dos 2 vocês querem que seja solto agora nessa Páscoa? E pela surpresa terrível dele, Barrabás foi escolhido para ser solto e Cristo para ser morto. E Barrabás significa filho do Pai, ou seja, um homem, né? Se Deus é nosso Pai, os homens são filho do Pai, e eles estavam perdidos, eles estavam condenados pelos seus próprios pecados. E Cristo morreu no lugar do Filho do Pai. Ele morreu no lugar daquele que havia pecado, daquele que era o pior dos pecadores. Se isso não faz você tremer da cabeça aos pés, eu não sei mais o que vai fazer. Porque o significado verdadeiro da Páscoa é algo tão sublime, algo que vai tão além só de um momento na cruz. É uma conexão que junta profecias de séculos e mais séculos. É uma conexão que junta significados e mais significados que impactam diretamente na sua e na minha vida. Ai, isso é muito lindo! E aí, Pilatos, ele acabou tentando lavar as mãos, mas foi morto pelos seus próprios pecados também, porque por causa de poder ele acabou realmente matando a Cristo. Porque a gente fica pensando, Cristo realmente veio para morrer, mas não precisava ser você a matar ele, sabe? Aquela profecia realmente ia acontecer, mas Pilatos podia ter se salvado, tirando o corpo fora de verdade, falando que ele não se envolveria na morte desse inocente e libertando ele. Naquele momento em que Cristo estava pregado na cruz, no meio dos 2 ladrões, ele estava no lugar do pior dos pecadores. Ele morreu pelo pior, pelos piores, por todos os pecadores. Só que o sofrimento continuou ali por um tempo. Era costume dos romanos quebrar as pernas de quem estava na cruz para que morresse mais rápido, porque era uma morte extremamente lenta. Mas Cristo já estava com tanto peso sobre ele que ele morreu até mais rápido do que deveria. Enfim, Cristo estava sofrendo, ofereceram vinagre para ele beber para amortizar aquela dor, e a esponja que ofereceram vinagre era o que seria equivalente ao papel higiênico dos dias de hoje, só que um papel higiênico era usado várias e várias vezes. Existia uma estaca com uma esponja que era colocada na ponta, que se molhava no vinagre e se usava para limpar depois de ter ido ao banheiro.
E aquela esponja foi usada para dar de beber ao Filho do Homem. Olha que humilhação ele passou. Ao mesmo momento as pessoas xingavam ele, debochavam dele, zoavam com ele, falando: se você é Deus mesmo, por que você não desce daí? Salvou os outros, salve-se a si mesmo. E nisso, um dos ladrões da cruz debochou também e falou: é isso aí. Mas ao mesmo tempo o outro olhou e falou assim: quem que você tá falando, cara? A gente tá aqui porque a gente merece. A gente tá pagando pelo preço do pecado que cometemos. Mas o que esse homem fez de errado? Olha, você conhece ele, você viu as coisas que ele fez. Eu vi, a gente está aqui porque a gente escolheu, mas ele está aqui de forma inocente. E aí ele olha para Jesus e fala: mestre, por favor, lembre de mim quando estiveres no paraíso. E aí Cristo fala aquela frase que é muito incompreendida até hoje, mas ele fala assim: hoje mesmo eu te digo, vírgula, você estará comigo no paraíso. Esse texto muitas vezes é usado para dizer que a vida é logo após a morte, mas o fato de que no original tem essa separação, e até porque Cristo não foi para o céu naquele mesmo dia, só demonstra que esse homem está guardado, dormindo no pó da terra, e que na manhã da ressurreição, sim, ele vai despertar e sim, vai morar com Cristo no paraíso, porque está prometido. Ele morreu em paz, com a promessa de que ele ressurgiria, que ele ressuscitaria na manhã da ressurreição e sim, moraria com Cristo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Enfim, depois disso, às 3 horas da tarde, na hora 9ª do dia, no momento da oração, no momento do sacrifício, o céu escureceu e a terra tremeu. O que aconteceu, na verdade, é que a natureza, o próprio Pai não suportava ver aquela cena. Os anjos ansiavam poder vir tirar Cristo dessa situação, mas eles não podiam, porque aquele sacrifício, aquele único e perfeito sacrifício que valeria para toda a humanidade, tinha que ser feito logo. O Pai também, utilizando aquela escuridão, ele desce dos céus e vem ficar próximo ao pé da cruz, para que mesmo que Jesus não percebesse, mesmo que Jesus não visse a sua presença, ele estaria ali presente junto com Cristo. Coisa mais linda é essa, porque também nesse mesmo momento em que a terra tremeu, o céu escureceu, o véu do templo foi rasgado. O santuário, que tinha 3 compartimentos, cujo qual o Santíssimo só era penetrado uma vez no Yom Kippur, na expiação, para o sacerdote limpar dali todo o pecado que foi colocado ali durante o ano, se rasgou, mostrando que não havia mais necessidade de um intermediador entre o povo e Deus. O povo podia se arrepender diretamente, falando com Cristo, orando ao Pai. Não era mais necessário aquela separação do homem com Deus, porque aquele sacrifício religou os dois. Eu tô arrepiada. Ai, que maravilha! Aquele sacrifício religou o pecador com o Deus Santo. E naquele momento, Jesus falou, Tetelestai, ele bradou, está consumado, o sacrifício foi consumado. Eu tô muito feliz falando disso de novo. E nisso Cristo expirou, muito antes do que o imaginado, só que acontece... O Cordeiro de Deus tinha que ser imaculado, sem defeito. E no momento do sacrifício, os ossos do Cordeiro não poderiam ser quebrados. E pelo fato dele ter morrido mais rápido, os ossos de Cristo também não foram quebrados. Ele era o sacrifício perfeito. Em um dado momento, puseram uma lança no lado dele, ferindo a costela dele. E naquele momento, água jorrou do seu corpo junto com o seu sangue. A água da vida jorrou naquele lugar. E vocês sabem que lugar era aquele? O Gólgota, aquele local da caveira, há muitos anos atrás, era chamado de outro nome. O Gólgota era chamado de Monte Moriá. Sim, exatamente onde Abraão lá atrás foi chamado para sacrificar o seu filho Isaque. E no momento onde ele ia empunhar a espada no seu filho, o seu primeiro filho, seu único filho verdadeiro, um anjo apareceu e disse: não faça mal ao menino. E ele olhou para uma moita e viu um cordeiro. E lembra o que ele havia falado para Isaque quando eles estavam subindo o morro ainda, o monte ainda? Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Séculos mais tarde, milênios mais tarde, o cordeiro para o sacrifício foi provido no mesmo lugar onde Abraão havia falado. Eu tô quase chorando. Ai, meu pai. O cordeiro para o sacrifício, o cordeiro perfeito, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, foi sacrificado no lugar onde Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Sim, naquele momento apareceu um cordeirinho naquele local que foi realmente sacrificado no lugar de Isaque. Mas milênios mais tarde, Jesus Cristo foi sacrificado no lugar de toda a humanidade.
Eu tô chorando de verdade. Deus proverá o cordeiro de sacrifício para ele, meu filho, e proveu. E por isso nós fomos salvos, e por isso nós temos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados e viver com ele eternamente. Não sei se eu vou estar viva no momento da volta de Cristo, quem dera que sim, porque aparentemente a volta de Cristo vai ser muito em breve, mas se por acaso vier a demorar um pouco mais, a gente tem a esperança de ressuscitar também e de estar com ele naquele grande dia. E aí Cristo foi morto, e era uma sexta-feira, quase sábado, e ele não podia ser deixado ali para que os animais viessem comer o seu corpo, não. Então pessoas que eram do Sinédrio, que eram também religiosos, mas que eram religiosos fiéis e que tinham condições financeiras, coisa que os discípulos não tinham. E aí, esses homens ricos, eles foram lá e José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e levou ele para o seu próprio túmulo. Um túmulo que nunca havia sido usado, porque como eram túmulos feitos em pedra, era comum que se colocassem o corpo, esperasse secar, pegassem os ossos, colocassem embaixo e a próxima pessoa da família fosse enterrada lá também e assim por diante. Mas esse túmulo era novo, ele nunca foi usado, ou seja, não havia contaminações também. Isso também tem um significado, né? E ele ficou ali por 3 dias. Durante esses 3 dias, Satanás achou que tinha triunfado. Satanás achou que tinha ganhado essa batalha. Mas o que acontece? Era uma sexta-feira à tarde. O judeu e Cristo, por guardar o sábado, não ia fazer com que o seu povo fizesse algum trabalho nesse dia, no momento em tão próximo ao sábado. Então, se esperou o sábado passar, esse sábado foi guardado e no domingo Jesus ressuscitou. Então, essa questão de dizer que, na verdade, o domingo é o dia de guarda, foi transferido para o domingo por conta de que Jesus ressuscitou, na verdade não tem sentido algum. Porque justamente Jesus ressuscitou no domingo para manter guardado o sábado, para guardar o sábado, para perpetuar o sábado, para descansar no sábado. Ele literalmente descansou de todos os seus labores naquele sábado. E no domingo foi o dia onde ele recomeçou o seu trabalho. E nessa manhã de domingo, as Marias foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, mas não encontraram ele lá. Acharam que ele tinha sido raptado, ficaram muito tristes e os soldados já tinham sido surpreendidos com o anjo que veio ressuscitar ele. E assim, segue-se uma história linda até o momento em que Jesus ascende ao céu novamente, mas a Páscoa em si finalizou ali na morte e na ressurreição de Cristo, onde Satanás foi desbancado perante todo o universo, onde todas as mentiras que Satanás contava foram realmente declaradas como mentira, onde todos aqueles que ainda tinham dúvida nos locais celestiais, os anjos que ainda tinham alguma dúvida se Satanás estava ou não certo, viram que Jesus estava certo, de que ele realmente se entregou para dar a vida por nós. Enfim, ele venceu a morte, Cristo, a própria ressurreição, Cristo, a ressurreição e a vida, como ele mesmo declarou quando ressuscitou, venceu a morte, venceu Satanás, estava claro, estava realmente consumado. E qual que foi a lei que foi pregada na cruz? Simples, foi a lei cerimonial, a lei de que o cordeirinho haveria de ser morto toda vez que alguém pecasse. Essa lei, sim, foi cravada na cruz, o sábado não. E aí Jesus volta ao céu depois de passar mais algum tempo com os seus discípulos, depois de Pedro ter se redimido com ele, já que Pedro negou ele 3 vezes, Pedro declarou 3 vezes que amava a Cristo também. E foi essa a segunda perfeita e maravilhosa Páscoa. Eu tô ficando até com sede aqui já. O vídeo já tá enorme, mas mesmo assim, vamos falar agora da terceira e falsa Páscoa rapidamente, porque não tem tanta coisa para ser explicada como na primeira e na segunda Páscoa, porque olha, só isso aqui já encheu meu coração gigantescamente. E aí, volta e meia, eu falo aqui da época em que Constantino, entre aspas, a gente falou um pouco sobre isso no Carnaval, volta no vídeo do Carnaval, que Constantino, quando ele se transformou em cristão, quando ele se converteu, na verdade, ele, junto com mais um monte de agentes de Satanás, estavam ali tentando disfarçar coisas pagãs dentro do cristianismo, para realmente fazer com que os cristãos pecassem por achar que não, agora tudo bem fazer tal coisa pagã, porque tal coisa agora é da nossa religião. Os cristãos verdadeiros nunca caíram nisso, e aqueles cristãos que queriam coisas mundanas também, acabaram caindo, ou seja, nem eram cristãos de verdade. Mas o que acontece? Por que ninguém fala disso na época da Páscoa e só aparece em todos os mercados aquele bando de ovo de chocolate e aquele bando de coelho que, sinceramente, gente, pensa comigo, o que sai do coelho que é marrom e redondinho não é chocolate.
O que acontece é que muitos povos pagãos, egípcios, romanos, gregos, um monte de povos pagãos, eles tinham o costume de celebrar o renascimento, mas não a ressurreição, o renascimento na primavera. Porque eles tinham aquela questão de que os deuses ficaram enfurecidos no inverno, e aí tudo estava terrível, mau espírito, blá blá blá, e na primavera tudo se renascia, os deuses ficavam de bem de novo, eles davam oferenda para os deuses manterem o sol, manterem o calor, tirar a neve e tudo mais. E existia nesses povos pagãos, com diferentes nomes, uma deusa da fertilidade, da renascença, que também era associada à primavera, porque era o momento do renascimento, era o momento da fertilidade, de animaizinhos nascendo e tudo mais. Essa deusa, ela teve vários nomes, dependente do lugar, dependente do momento, inclusive um deles era o Eastre e tudo mais, que lembra muito o termo para Páscoa em inglês, Easter. Então, surgiu-se uma tradição nessas religiões em que ovinhos, às vezes decorados, às vezes não, apenas ovinhos de galinha mesmo, sendo entregues para as crianças de presente na época desse renascimento, na época da primavera, ou então trocado entre amigos, ou então em determinado momento isso começou já a ser mais marketizado, né? Começou a ser mais vendável e se trocavam ovos de joias, né? Então o Fabergé fez muitos ovos para os czares da Rússia. E são ovos hiper caros, joias super elaboradas, em formatos de ovos que eram entregues nesse período da primavera, desse renascimento, que quando o catolicismo surgiu, juntando várias práticas pagãs, colocando elas com o nome de cristão, essa prática também foi raptada pelo catolicismo. Então, era pagão, mas para dizer que é cristão, começou a se dizer que, na verdade, agora esse ovo de Páscoa, por causa do renascimento, significa ressurreição, e nananã, e nananá, mas, na verdade, não passa de uma falsificação, né? Colocando um outro nome, colocando um nome cristão em algo que é pagão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Da mesma maneira, o coelho, como que surgiu o coelho no meio da Páscoa? O animal da Páscoa é a ovelha. Esse é o animal da Páscoa. Então, como que surgiu o coelho? Simples. Da mesma maneira que tinha a deusa da fertilidade, o coelho é associado à fertilidade também, porque ele é um dos animaizinhos que, junto com o rato, dá mais filhote por ano. Pode ter 6 até 8 ninhadas com 10 filhotes cada, ou seja, são quase 60 filhotes por ano. É muita cria. Então, por causa da Páscoa, desse renascimento, juntamente com tudo isso, porque tá floreado, né? Mas, na verdade, isso aí significa também festas muito cheio de orgias ali, ou seja, nada a ver com cristianismo, um monte de safadeza, que foi colocada com um nome cristão para poder fazer parte de uma cultura que se diz cristã, mas na verdade não tem nada de cristão. Então a Páscoa com ovo e coelho é basicamente isso. Mas de onde que surge o chocolate? Mais rápido ainda de ser explicado. Na época da Páscoa, por conta dessa tradição de trocar ovos para as crianças e entre amigos, as empresas de chocolate começavam a ganhar menos dinheiro. O que eles fizeram? Fizeram um ovinho de chocolate e falaram: olha, um ovo de Páscoa, compra muito mais caro, compra 4 vezes mais caro do que um chocolate normal. E aí eles começaram a ter muito lucro e foi assim que os mercados começaram a ficar cheios de corredores de ovos de Páscoa na época da Páscoa, sendo que não deveria ser a época da Páscoa. Até porque a época da Páscoa ela tem uma data, 14 de Nissan, que dá por volta do dia 22 de abril. Mas o nosso calendário ele fica sendo trocado de dia após dia por causa da festa de carnaval, por causa dessas culturas pagãs que eu já expliquei lá naquele vídeo do carnaval. Então depois do carnaval tem a quaresma, todo mundo fica triste porque pecou durante o carnaval, aí para de comer carne, aí 40 dias depois vem a Páscoa, sendo que na verdade é só dia 22 de abril, mais ou menos mesmo. Ou seja, a Páscoa esse ano vai cair em março? Vai. Mas de verdade ela é em abril, mais ou menos no dia 22 de abril. O que pelo menos isso fez sentido, pelo menos ficou próximo, né? Porque o Natal não tem nada a ver a data. A Páscoa ainda assim ficou um pouquinho próximo e eu tô cansada de falar. Eu jurava que esse vídeo ia ser menor, gente, foi um dos maiores vídeos dos últimos tempos, se não o maior do canal. Tô realmente com sede, minha garrafa tá vazia. Já chorei demais. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra falar ainda hoje. Só realmente tome consciência e faça sua escolha de servir ao verdadeiro Deus e não aos deuses falsos do coelhinho da Páscoa, não à deusa Estera, Estora. Toda hora eu mudo o nome, toda hora tem um nome diferente. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse aulão que foi sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, a segunda Páscoa, as tipologias, a falsa Páscoa. E é isso, deixa sua curtida, o seu comentário. Por favor, deixa a sua inscrição, porque olha, hoje eu falei demais. Olha o tamanho do roteiro. E desse tamanico aqui eu consegui falar tudo isso. Mas é como eu disse pra vocês, é uma coisa que eu falo repetidamente todos os anos, a minha vida inteira praticamente.
Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Realmente é um dos temas que eu mais amo. Tipologia, então. Ai, sou apaixonada. E é isso. Vocês gostaram do meu sapatinho? Esse aqui é o sapatinho que eu uso toda Páscoa. Eu tenho ele há uns quase 10 anos. Sei que eu não tenho 10 anos já, hein? Tem quase 10 anos. Não, acho que tem menos. Tem uns 8 anos. Eu uso ele toda Páscoa. Um sapatinho de ovelha. Uma sapatilha de ovelha. É a única sapatilha que eu consigo usar. É a única sapatilha que eu gosto de usar. E é isso. Eu já não tenho mais voz nem fôlego pra falar. Então, deem uma olhada aí nos links que eu deixo sempre na descrição. E é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus em cada um dos vossos corações. Escolha hoje a quem você vai servir, se é ao Deus verdadeiro da Páscoa ou se é a uma deusa falsa cheia de coelhinhos da Páscoa. É isso. Tchau, até o próximo vídeo. Cansei. Cansei, mas valeu muito a pena.